Bom dia, pessoal. Eu sou Arnaldo Adas, presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis. Como alguns de vocês já devem ter visto, saiu mais uma reportagem agora da revista Época, O Globo, falando sobre o lobby da Taurus. O repórter Bruno Abud entrou em contato comigo há algum tempo atrás. Mantivemos várias conversas por telefone. Fui entrevistado por telefone pelo menos 3 vezes. A conversa mais rápida que nós tivemos foi de 32 minutos. Como de hábito, todas as minhas conversas são sempre gravadas. E eu gostaria de contar uma coisa para vocês em relação à entrevista quando o assunto é armas de fogo. Estamos num país onde todos sabem que a imprensa é contra o nosso direito. Isso aí, existe uma ideia dos socialistas brasileiros, eles respeitam o que está no PNDH3, que é um projeto de poder da esquerda no Brasil, e tentam de todas as formas colaborar para o desarmamento civil. A imprensa é muito ativa nisso. Mas somos convidados a fazer entrevistas sobre esses assuntos de armas de fogo. O que fazer? Se a gente se nega a dar entrevista, e a gente faz isso de vez em quando, a entrevista vai ter só o outro lado. Complicado. Se eles fazem a entrevista, eles vão ficar procurando com microscópio, nas nossas palavras, alguma coisa que eles possam usar como ferramenta para as teses deles. Pessoas que se expõem mais, como, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele pode falar melhor do que eu a esse respeito. A minha exposição é bem pequena, modesta até. Até agora fui entrevistado só por 2 grandes órgãos de imprensa, o Estadão e agora a revista Época. Mas mesmo assim é preocupante. E a cada momento que a gente está falando com órgão de imprensa sobre esse assunto, a gente fica tenso. Eu acho que é compreensível isso. Porque a gente não tem direito de errar. Ok? Nós, humanos, temos direito de errar em tudo. Mas, quando a gente é colocado numa posição como a ABAT está hoje, as pessoas exigem uma responsabilidade muito maior. Pois bem, desde o início, o Abud não fez pano preto. Ele já mostrou que ele queria falar sobre o lobby da Taurus, junto com os 3 poderes da República, junto com o Exército Brasileiro, junto com os deputados federais. E de cara, a minha resposta foi curta e grossa. Eu nunca vi Salésio Nunes fazendo lobby. Vejo, sim, um trabalho como o meu, que é feito, e encerrei agora há poucos dias atrás, como membro do Conselho Consultivo. Então, o mesmo peso que a nossa entidade tinha dentro do Conselho Consultivo é o peso que a ANIAN tinha também lá. Então, as opiniões podiam ser favoráveis ou contrárias, mas tinham o mesmo peso. Sendo que, pelo que eu vi nas minhas experiências com o Exército Brasileiro, sempre o maior peso é o peso da razão. Deve ser assim, né? Vamos falar de Taurus?
Então vamos falar de Taurus. Mais de 1h30 de entrevista. Eu não somei tudo, mas aproximadamente 1h40. Ele queria saber tudo sobre Taurus. Então, a primeira coisa que eu disse. Se quer saber alguma coisa, então você multiplique suas fontes. Busque fontes fidedignas para você ter informações confiáveis e você poder escrever sobre informações confiáveis. É a primeira coisa que eu disse. Opiniões eu tenho o direito de dar a minha, mas, obviamente, as outras partes têm direito a dar a opinião deles também. A minha opinião sobre a Taurus é muito simples, curta e grossa. Eu tenho armas Taurus, ok? E eu quero que sejam armas boas, confiáveis, nós temos direito a isso, tá? Ok. 357, Taurus. Funciona. Se eu quiser uma arma melhor, eu tenho minha loja lá no Texas, eu vou encontrar armas melhores. Mas eu garanto para vocês que vai ser de 8 a 15 vezes o preço dessa arma. Ok? Então, a arma que nós temos aqui no Brasil, que a gente consegue comprar e pagar, são CBC, Rossi, Taurus e Imbel, Boito. Okay? São as armas que nós temos aqui no Brasil que a gente consegue comprar. Conseguimos comprar armas boas importadas, óbvio, trabalho com isso, vivo disso. Estou aqui para atender os meus clientes, fornecendo armas de excelente qualidade com o preço justo. Mas a entrevista queria saber do envolvimento de duas figuras com a Taurus. E isso foi perguntado especificamente. Como é público que eu tenho algum contato com o Dr. Onyx Lorenzoni, que hoje é o ministro-chefe da Casa Civil, meu contato hoje não é como era quando ele era deputado federal, nem tem como ser, porque ele subiu, né? Subiu, ele está em outra postura, em outra estatura, ok? Não me vejo no direito de ficar perturbando ele com mesquinharias. E eles queriam saber a respeito do fato, que foi bem publicado, que ele recebia dinheiro da Taurus, etc. e tal, e a partir disso querendo fazer parecer que o deputado favorecia a Taurus em seus trabalhos. Eu acredito que o trabalho meu e do Dr. Adão Paiani, nesse sentido, foi suficiente para mostrar a idoneidade do Dr. Onyx. Falei no início, nós somos humanos. Nós vamos errar. Eu erro, o Dr. Onyx erra, Jair Bolsonaro erra ou vai errar. Isso é natural da nossa condição humana. O problema não é errar. O problema o que se fazer no momento seguinte ao erro. Porque aí que se separam os homens dos moleques. Ok? E existem erros e erros. Num contexto em que toda a política nacional funcionava de determinada forma, desde sempre, algumas coisas que eram lícitas não eram moralmente corretas. Ok? Então, foi muito perseguido o Dr. Onyx em uma dessas condições, até que ele conseguiu comprovar claramente e sem a menor margem de dúvidas que o seu agir sempre foi lícito, honesto e moral. Eu admiro muito ele por isso. Poucas pessoas passariam por esse crivo
e conseguiriam demonstrar isso. Historicamente, nossos governantes, quando passam por esse crivo, vão todos para a cadeia. Essa é a realidade. Então, a minha admiração pelo Dr. Onyx Lorenzoni só cresce em relação a esse fato. Mas, especificamente, aconteceu quando a gente estava com a medida provisória das Olimpíadas, foram inseridos textos que alteravam o Estatuto do Desarmamento. E um desses textos favorecia a Taurus de uma forma espetacular. A hora que bateu isso na minha mão, eu tinha essa liberdade, eu tinha esse direito. Telefonei para o Dr. Onyx Lorenzoni, fui atendido, expliquei a situação para ele. Esse homem, imediatamente, buscou acesso ao texto, me retornou, dizendo: esse não é o texto que eu apresentei. Me mostrou o texto que ele havia apresentado e 15 minutos depois ele já fez um live vídeo com o relator daquela medida provisória, retirando o texto todo, o original e o modificado. Ok? E isso foi para votação sem essa cláusula. Então, eles buscaram, na reportagem, isso era esperado, eles buscaram alguma forma de mostrar envolvimento entre a família Bolsonaro e a indústria de armas. Sabe o que aconteceu? Eles não encontraram nada. Absolutamente nada. Tiveram a reportagem, acusaram a família Bolsonaro de ser a favor da Glock, pelo fato deles comprarem produtos da Glock. Ok? É como se eu, comprando um produto da Chevrolet, eu fosse contra a Ford. Uma coisa bem imbecil. Mas é o que eles colocaram na reportagem. E em determinado momento foi perguntado especificamente para mim sobre as armas da Taurus, que o problema que estão acontecendo reiteradas vezes, parece que agora parou, mas aconteceu muito, os problemas com a SMT-40 e com as 24/7, isso é público, tudo isso aí foi amplamente noticiado, não foi nenhuma novidade, ok? E foi me perguntado especificamente a esse respeito. E eu comentei apenas uma coisa, dizendo: olha, é apenas um comentário. Você quiser essa informação, você busca a ouvidoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo e eles devem ter uma postura oficial a respeito desse assunto, eles vão te esclarecer. E eles fizeram uma coisa que eu não gostei, eles publicaram o ouvi falar. Eu ouvi falar de uma fonte fidedigna. Estava presente numa reunião com uma pessoa que sabia o que estava dizendo. Ok? Eu paro de apertar a mola da caneta, não tem problema. Mas a menção de um certo fato, naquele momento, era dando subsídios para que se fizesse uma pesquisa jornalística, e isso não foi feito. Não foi feito. É uma pena. Uma pena. Pelo tempo e pelo nível das perguntas que me foram feitas, eu estava esperando uma reportagem bem mais ampla sobre o assunto e que fosse mais a fundo, o que nesse ponto não aconteceu. Ok? Foi legal que eles permitiram mostrar que nós fazemos, sim, um serviço, querem chamar de lobby, chamem do que quiser, mas eu vejo como uma forma de ativismo. Nós temos, sim, uma parcela do Congresso Nacional que tende assim, a se alinhar conosco na defesa dos nossos direitos e das nossas liberdades civis, assim como nós sabemos que existe uma grande parcela
do Congresso Nacional, que está alinhada com o crime organizado. Isso não é segredo nenhum. Agora, isso que a gente faz, de ir para o Congresso Nacional, conversar com o senador, conversar com o deputado, levantar teses, lutar pelos nossos direitos, ok? Isso nós fazemos com o caixa da ABAT. Isso é pago pelos associados da ABAT. Os associados pagam a anuidade, participam de cursos, de treinamentos, de atividades, de campeonatos. Isso gera um caixa da entidade que, por lei, esse dinheiro é obrigado a ser consumido pela própria entidade. E como que a ABAT consome esse dinheiro? Nesses trabalhos. Então, a ABAT, ela adquire armas para o uso dos associados. Estamos começando a formar nosso acervo, tá? Estamos começando a fazer nossas compras coletivas de munição, ok? Para que todos possam ter as munições e insumos para participar das nossas atividades esportivas. E sim, nós fazemos esse trabalho, como 2 anos fizemos no trabalho consultivo, sempre custeado pelos associados da ABAT. Às vezes o caixa da ABAT nem é suficiente para isso, nós temos sempre colaboradores que conseguem manter a gente lá naquele trabalho, lá em Brasília. Passamos agora um período de transição nesses primeiros 3 meses, em que o clima político brasileiro ficou totalmente nebuloso. Essa é a verdade. Mantemos nossos contatos, agora vamos recomeçar as diligências para voltar para Brasília, para participar de mais reuniões com os deputados federais, com os senadores, com todos aqueles que sempre nos atenderam muitíssimo bem, sempre nos deram atenção, sempre nos ouviram, ok? Agora, concordar ou não, isso é de cada um. Um político que está lá dentro daquela casa, ele vai trabalhar pelas nossas teses, se ele pensar igual, e mais do que isso, dentro do jogo político que ele está enfrentando naquele momento, que isso não compete para nós saber. Tá? Eu sou uma pessoa que, muito provavelmente, eu jamais serei político, porque eu levo menos de 1/1000 de segundo para mandar o camarada para aquele lugar. E se o camarada me enfrentar, vai tomar um pé no meio da orelha, daqueles bem dados. Então eu não sirvo para ser político. Não conseguiria. O que eu já engoli de sapo participando de reuniões dentro do Congresso Nacional, e eu não podia fazer nada, porque eu sou um mero visitante. E como meu pai dizia, boi na terra dos outros é vaca. A gente chega lá e fica quietinho no canto, né? Vê o pessoal aprontando tudo que tem que aprontar. É uma coisa que muitas vezes chega a ser nojenta, mas não é minha função combater aquilo. O que foi minha função até hoje, que foi participar das reuniões, levar as nossas demandas e, quando requisitado, participar de audiências públicas, levando informações técnicas, Deus nos abençoou que nós sempre conseguimos fazer isso. Aí, sobre a reportagem que até então não estava nem quente nem fria, termina dizendo sobre o volume de produção da Tauro CBC, que se nós temos uma indústria brasileira com um bom volume de produção, isso devia ser motivo de orgulho para todos, tá? Mas terminam dizendo que essas munições são as munições que matam os brasileiros. Uma pena que eles pensam assim. Quem pensa assim não tem nem o menor vislumbre sobre a história da humanidade. Quem pensa assim não compreende
que a capacidade bélica foi o que nos tornou um grupo social, nos conformou em famílias, em vilas e posteriormente em cidades, estados, países. A nossa capacidade bélica que fez isso. A nossa capacidade de abater animais para nossa alimentação, abater animais para que não consumissem os nossos produtos agrícolas, isso que fez com que nós nos estabelecêssemos como sociedade humana aqui nesse planeta. Ok? E dentro da sociedade humana, sempre existiram e sempre existirão pessoas que são sociopatas, pessoas que não se conformam e jamais se conformarão com as regras sociais, pessoas que se negam a levantar 4 horas da manhã, enfrentar 2 trens e ônibus para ir trabalhar por um salário que muitas vezes é um salário que não é suficiente para dar o conforto mínimo para sua família. Tá? Tem pessoas que não aceitam entrar nesse jogo e preferem ir para o lado mais fácil, entre aspas, que é o do crime. Então, como não querem ir se esforçar com o seu trabalho para prover sua família, então essas pessoas vão e purgam outros que se dignaram a trabalhar. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Armas de fogo? Armas de fogo são instrumentos úteis e necessários para a nossa segurança, para o nosso bem-estar. Tem uma frase, originalmente em inglês, mas meu filho Henrique essa semana colocou no nosso quadro. Nós temos um quadro e toda semana a gente coloca uma frase. A frase que ficou essa semana é a seguinte: algumas pessoas são moralmente opostas à violência. Estas são protegidas pelas que não são. Então, você não quer ter uma arma em casa, é um direito seu. Você não quer portar uma arma porque você tem medo de armas, é um direito seu. Mas você está com o seu celular, você está com o seu telefone, e a primeira coisa que você faz é discar 190 para que uma pessoa com armas venha te socorrer. É isso. As armas não foram feitas para matar. Não. Armas foram feitas para defesa. Armas matam. Armas não matam. Pessoas matam pessoas. Se você, num milagre total, você eliminasse todas as armas de fogo de uma determinada região, em breve você iria ver as pessoas começar a se matar com outros instrumentos, com facas, com espadas, seja lá o que for. Porque pessoas matam pessoas, ok? Matam em defesa, mas matam também cometendo crimes. É uma estrutura nefasta que envolve uma infinidade de fatores. E o que eu sei é o seguinte: eu moro num país com 60 mil homicídios por ano. Então a minha casa tem câmeras de segurança, cerca elétrica com alarme, sistema de vigilância 24 horas com armazenamento na nuvem, ok? O camarada pode vir aqui, cortar toda a nossa rede elétrica, cortar a linha de telefone, cortar tudo. Tudo que ele fizer aqui ainda vai estar sendo transmitido para a nuvem e armazenado num servidor em algum lugar da internet que nem eu tenho a menor ideia onde seja. Ok? Se ele cair aqui dentro, tem um cachorro de 55 quilos para enfrentar ele. Aí, se ele passar pelo cachorro, ele vai chegar comigo. E a hora que ele chegar comigo, o enfrentamento vai ser na bala. Ok? Porque
Criei todas essas barreiras para dizer para ele não entrar. Se entrar, vai sair daqui no saco preto. Pode entrar 1, 2, 3, 4, até meia dúzia eu tenho certeza que a gente dá conta. Depois disso, se vocês quiserem entrar de mais de meia dúzia para experimentar, são meus convidados. Os primeiros 3, 4 eu sei que vão para a valeta. Depois o resto, vamos ver se nosso treino, nossa habilidade e a qualidade das nossas armas são suficientes. Infelizmente, esse é o mundo que a gente tem aqui, é o mundo do cão. Ok? Pessoal, é isso que eu queria falar. Gostaria que vocês lessem a reportagem da revista Época. Eu gostaria que vocês fizessem as críticas. Sintam-se à vontade até para criticar o que eles publicaram do que eu disse. Fique à vontade. Obviamente, de 1h40 do que eu falei, eles foram lá e filtraram e pegaram especificamente o que estava no interesse da reportagem deles e da ideologia deles. Tá? Legal que eles comentaram uma coisa que eu comentei, que eles colocaram. Eu comentei lá sobre o grande investimento em tecnologia que a Taurus está fazendo com as novas plantas industrial, com novas tecnologias, isso aqui. Eu achei legal que eles colocaram isso também. Mas, assim, ainda assim, não justifica. No final, eu fiquei chateado, não em relação ao que eu disse ou que eles colocaram das minhas palavras na reportagem. Se eu falei, eles tinham o direito de colocar, mas o ponto de vista que eles têm no fechamento de matéria, de que a produção nossa de munição é para matar pessoas. Bruna Bud, acho que nós temos uma conversa aberta, legal, né? Você é meu convidado para participar de qualquer atividade desportiva da ABAT que você quiser. Você pode vir, a gente vai te mostrar como se preparar para poder participar de uma atividade desportiva. O requisito inalienável, que a gente não abre mão, tem que vir com um atestado psicológico, dizendo que você é apto para a utilização de armas de fogo. Sem isso, a gente não deixa participar de nenhum treinamento, de nenhum curso. Mas estando documentalmente em ordem, você é meu convidado para participar de alguma das nossas atividades esportivas. Você vai ver que nós vamos para os clubes de tiro em família, com nossas esposas, com nossas crianças. Hoje em dia, um número cada vez mais de mulheres se interessando pela prática esportiva, esportes de tiro. Você vai ver que os clubes de tiro são ambientes familiares, onde nós nos confraternizamos entre amigos e que nós gastamos muita munição. Muita. Então, esse grande, gigantesco volume de munição que você está vendo aí ser utilizado, você vai ver que a gente está queimando isso aí para praticar o nosso esporte. Pessoal, grande abraço para todos e um bom restante de domingo para vocês.